A santa paz de Deus, querida e abençoada Irmandade. A todo querido ouvinte, a paz de Deus, ao meu irmão em Cristo, a todos, uma boa noite, a santa paz de Deus. A irmã Tânia passa aqui, sim, no canal da plataforma do YouTube. Tarde da noite, irmão, sim, é um dia de muitos afazeres, né? Hoje a irmã Tânia, eu inaugurei ao vivo, né? Fiz uma live. Amanhã vou tentar fazer também logo na parte da manhã. Então, irmãos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe, sim, compartilhe este culto que abre agora, sim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Ainda, irmãos, 11 e pouquinho da noite, esse cultinho ele vai entrar, esse shorts ele vai entrar depois da meia-noite, acredito. Pensei que vai ser rapidinho, mas se esses shorts terminar e não tiver completo todo esse cultinho, entra no canal e assiste até o fim, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui de fundo, novamente, irmãos, porque realmente é uma ampliação daquela palavra que eu comecei a falando no dia que eu coloquei esse hino, né? 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vá à casa do Senhor, amém? Vá a uma casa de oração, que o Senhor vai falar com a sua alma. Estamos já bem próximozinhos da Santa Ceia, né? Como eu disse, na minha comum aqui no Pinheirinho, no Jardim Pinheirinho Santo André, onde eu moro até o exato momento. Vai ter Santa Ceia dia 9 de outubro, dia 9 de março, louvado seja Deus. Tem batismo dia 8 de março em Mauá e muitas casas de orações, é só se informar, amém? Então, a gente tem aqui de fundo o hino 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Hoje ainda dia 3 de março de 2025. Então vamos para a palavra, irmãos. O Senhor ele me leva a uma passagem que aqui é de 1 Crônicas 29. É bem rapidinho a palavra, irmãos, bem rapidinho. A irmã Tânia já vai descansar, mas tem live amanhã ao vivo, viu? Na parte da manhã eu vou procurar fazer, amém? Portanto, clica aí no sininho para receber as notificações da irmã Tânia quando a irmã Tânia estiver ao vivo, amém? Vou continuar fazendo shorts e vídeos, né, gravados também. Assim o Senhor vai direcionando, amém? Então aqui, irmãos, Crônicas 29, que diz assim sobre a oferta. Oferta, né, que se fala na casa de oração, coleta, para abençoar a casa de Deus. Toda vez que você sentir em seu coração, oferte na casa do Senhor, para ajudar, né, tanto nas despesas da casa de oração, né, como a irmandade que é de menor classe social, né? Aí precisa da ajuda da coleta, amém? Que quem faz essa parte é as irmãs da obra da piedade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é aqui que eu falo em 29, né? De 1 Crônicas. Também vamos ali, João 16, bem rapidinho, irmãos. Vou tentar fazer um cultinho bem rapidinho, louvado seja Deus. É um shorts, né? Um shorts cultinho, bem rapidinho. Aí, irmãos, aqui, João 16, Novo Testamento. Crônicas 29 é Antigo Testamento, tá? Agora vamos aqui para o Novo Testamento, João 16, que diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão ao Pai nem a mim. Mas tendo-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
quando Jesus ia subir, né, irmãos, querido ouvinte? De tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque não vou para o meu Pai e não me vereis mais, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Até aqui, irmãos. Então o Senhor fala aqui por essa palavra, né, que o Senhor Jesus, nos últimos ali instantes que ele estava instruindo os discípulos, né, os 12 discípulos aqui na terra, louvado seja Deus, ele falou, né, aos discípulos que ele ia subir ao Pai, né, que o tempo dele aqui na terra estava terminando. E os discípulos se entristeceram, mas era necessário que ele subisse, porque quando Jesus estava aqui na terra, ele era um só. Se ele estava em Jerusalém, ele não podia estar na Galileia. Se ele estava na Galileia, ele não podia estar em Samaria. Mas quando ele subisse e descesse o Espírito Santo, ele estaria em todo tempo, em todos os lugares. O Espírito Santo ele está, né? A terceira pessoa da Trindade. Então, era necessário que isso acontecesse. E o que fala aqui? Que o pecado, né? E quando vier, conversará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo descesse, né, quando ele desceu, qual que era o papel do Espírito Santo? Era convencer o mundo contra o pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Né? O pecado porque não creem em mim, né? As pessoas não creem em Jesus, não creem que ele veio para salvar o mundo, então é do pecado. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, né? Isso é uma justiça. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, né? Que é o adversário de nossas almas, Satanás. Então, irmãos, o Senhor fala por essa palavra, né? Que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda que a Trindade não esteja escrito nas Escrituras Sagradas, se você ler as Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse, não tem a Trindade, mas a Trindade, ela existe. Suryan Derras, Declas, Deixou Derras. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador de todas as coisas. Que antes dele nada existia. Ele é, ele foi, ele é e ele será eternamente. Então, o Pai é o Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o que é responsável pela nossa salvação. Ele estava sentado no seu trono de glória, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras, glória a Jesus, junto ao Pai. E ele, ao lado do Pai, antes de descer para a terra, Jesus, ele era o Filho unigênito, único. Louvado seja Deus. Mas quando, glória a Deus, quando ele desceu para a terra para fazer o papel, né, o plano de redenção, né, que Deus determinou que ele viesse fazer, porque era o único que poderia, era o único que não tinha pecado, né, que poderia se encaixar no plano de redenção, ele passou a ser primogênito. Quando ele estava na glória, junto ao Pai, ele era com o Criador, né, que é o Pai, que é Deus, Criador de todas as coisas. Nada antes dele existia, nem depois dele existe e haverá. Quando ele estava junto ao Pai, né, o Filho unigênito, único, mas quando ele veio para a Terra, para cumprir o plano de redenção, de salvação, para nos salvar, né, ele passou a ser o Filho primogênito. Porque aqui na Terra, diante de toda a humanidade, ele era o primeiro. Né, Jesus Cristo era o primeiro. Veio em forma de corpo de homem, ainda glorificado, né? Com todo o poder, ele veio num corpo de homem, de ser humano. Para quê? Para sentir as mesmas coisas que nós sentimos, para entender o que é que o ser humano sente e para rogar, para interceder por nós ao Pai. Toda vez que nós pecamos,
Jesus, quando ele esteve no corpo de homem, ele saberia explicar para Deus o que nós sentimos. Até mesmo na morte, Jesus ele teve que passar por um luto para entender que quando houvesse um luto entre nós, né, aqui seres humanos, para ele entender e compreender o que é que sentimos. Vocês podem ver que nas Escrituras Sagradas, o pai de Jesus, ele só é comentado quando ele está ali junto à mãe, né, a Maria, para fazer ali a travessia, para ninguém matar Jesus, né, que eles tiveram que fugir, tal, ali da manjedoura. Depois não se fala mais de Jesus, não se fala mais do pai de Jesus. Fala dos irmãos, fala da mãe, mas do pai não. Então eu creio que ele passou até por luto, Jesus. Ele não passou só pela crucificação, pela humilhação, né, por ser caluniado, ser maltratado, colocar uma coroa, né, de espinho na cabeça dele. Hoje ele tem uma coroa, né, de real, né? Mas quando ele estava em terra, até ele ser crucificado, colocaram uma coroa de espinho. Ah, você é o rei dos judeus? Ah, 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 ah. A coroa de espinho, colocaram com toda a força, irmãos, na cabeça dele. Sabe, com toda a ira. Um homem que nunca fez nada para ninguém, com toda a ira, homens mesmos usados pelo adversário. Sabe, a ira que estava dentro deles era o adversário que usava aqueles homens romanos para colocar aquela coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus, aonde sangrou assim, né? Deve ter corrido lágrimas também. Então o Senhor fala por essa palavra, que Jesus veio como homem, né? Com corpo mortal, e ele passou a ser o filho primogênito. Entre todos na terra, ele é o primeiro. Louvado seja Deus. O papel dele é a salvação eterna. E como eu já falei nos outros cultinhos, né? Quando ele ressuscitou, ao terceiro dia ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e assim ele pegou a chave da morte e do inferno. Nem a chave da morte, nem do inferno, Satanás, ele não tem. Todo o poder é dado a Deus. Satanás, ele pode ser astuto, ele pode ser esperto, ele pode ser observador, mas ele não tem poder nenhum. Quem tem poder, todo o poder foi dado a Deus. Está falando, ó, todo o poder, não é 90%. Shurian de Haas, de Klas de Show de Haas. Então, ainda tem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Né? A terceira pessoa da Trindade. Qual é o papel do Espírito Santo de Deus? O papel dele é de nos lembrar da nossa salvação. Ele fica o tempo todo nos tentando convencer isso quando nós aceitamos Jesus, né? Quando nós vamos a uma casa de oração e obedecemos a voz do Criador, né, que é do Pai, se batizamos em nome de Jesus, que é o papel da salvação, e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo do Deus vivo, ele tenta te manter na salvação até nós sermos, né, arrebatados, uns vão morrer na carne, né, ao óbito. Então, o papel do Espírito Santo de Deus, quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo de Deus. Aí ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele tenta te lembrar o tempo todo da salvação. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quando está dentro de uma casa de oração, pede o hino. É o Espírito Santo de Deus que faz aquela pessoa pedir aquele hino. Porque o culto ele é dirigido através do Espírito Santo em nossas vidas. A irmã pede um hino, né? Porque na casa de oração se pede 3 hinos, né? Antes da oração, depois mais 2 hinos, depois da oração. E a irmandade que pede. Mas é o Espírito Santo que fala o coração delas e elas pedem, né? Aquelas que têm dom, né? Tem pessoas que pedem, mas o certo é você sentir de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus e pedir o hino. Esse é o Espírito Santo de Deus, está agindo na nossa vida. Quando uma pessoa dá glória a Deus dentro da casa de oração, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo com que aquela pessoa glorifique a Deus. Está movimentando a casa de oração, o culto, né? A prestação de culto. Nós vamos lá não para assistir um culto, é para prestar um culto a Deus. Então o Espírito Santo ele fica se movimentando na igreja, na casa de oração, aonde todas as coisas acontecem.
Aí vem a palavra vem através do Espírito Santo de Deus vivo. E tudo inclinado para a adoração a Deus e para a nossa salvação eterna. Então, foi falado aqui, através de João 16, do Novo Testamento, qual o papel do Pai, qual o papel de Jesus Cristo, né, o Filho, e qual o papel do Espírito Santo do Deus vivo, né, a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, vamos continuar aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Para agora, Números, irmão, 8. Tá bom? Para encerrar. E a irmã Tânia vai descansar. Mas live amanhã, hein? Vamos, né, pedir para Deus uma palavra para o Senhor nos entregar. E até falar aqui para os irmãos, né, louvado seja Deus, que o Senhor hoje, quem viu a live, né, depois eu vou tentar fazer a live, o culto da live, gravado também. Porque na inauguração da live, depois que eu pensei, sabe, eu orei de madrugada, querido ouvinte, meu irmão em Cristo, para entregar essa live, para fazer essa live, né? Quer dizer, eu orei de madrugada, o Senhor me trouxe uma palavra, eu não sabia que ia ser a live, né? Aí depois o Senhor falou assim, faz uma live ao vivo e entrega essa palavra que eu te dei de madrugada. E o Senhor, Ele me deu uma estratégia nova, um dom novo, né? Eu sempre trago a palavra, mas o Senhor agora está me fazendo churian de raça, de classe de show de raça. Isso aí foi um presente na live. Separar, né? Das passagens das Escrituras Sagradas que eu leio, o Senhor pede para mim escrever algumas palavras das Escrituras Sagradas que eu leio, né, as passagens. Aí umas palavras o Senhor me instrui a escrever do lado direito, do lado esquerdo do caderno, e as outras palavras do lado direito do caderno. Geralmente do esquerdo são palavras que vêm do adversário e do lado direito palavras que vêm de bênçãos, né? Que vêm do reino dos céus. Aí no final eu falo a respeito daquelas palavras, né? E é tudo que a gente precisa para aquele dia, está do lado direito. Tudo que a gente não precisa, tudo que a gente tem que expulsar do nosso dia, da nossa semana, né? Está do lado esquerdo. E o Senhor falou para mim fazer isso agora. E vai ser bem legal, vai dar bem certo, porque vai tirar das nossas vidas, né? Vai ser uma estratégia, um direcionamento daquilo que a gente tem que tirar da nossa vida, do que pode estar querendo acontecer na nossa vida de ruim. Então o Senhor, Ele já vai nos alertar. E do lado direito são todas as coisas boas que nós precisamos para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa semana. E tudo que o Senhor vai trazer para a nossa semana vai estar ali escrito no lado direito, né? Que são as ferramentas que a gente precisa para ter as vitórias nesta semana. Eu fiquei muito feliz, na hora assim, sabe, eu não entendi. Aí depois eu falei, pai, o Senhor me deu né, isso é um dom novo, viu, irmãos? Querido ouvinte, a irmã Tânia teve um dom na madrugada, o Senhor falou no meu coração de madrugada, e ao fazer a live, eu manifestei esse dom. E eu louvo a Deus por conta disso. Então vamos aqui, irmãos, terminar com Números 8, que diz assim, ó. Vamos colocar aqui uma luzinha, ó. O título diz assim, Números 8, irmãos, é Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Como devem se acessar as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falarão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas de frente do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, de frente da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja Deus. Aí fala assim, ó, e era esta obra de candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. Aí também fala da consagração dos levitas, né? O que é consagração mesmo, querido ouvinte? Meu irmão em Cristo, consagração é se separar, é orar, é ler a palavra, né? Ver os mandamentos, procurar não errar, ir à casa de oração, se reconciliar, né? Consigo mesmo, com o próprio Deus. Amém? Isso é se consagrar. E aqui os levitas, né? Quem são os levitas? Os que levavam a arca do concerto nos ombros, né? Os cantores da casa de oração, né? Eles são consagrados. Então o Senhor fala por essa palavra para nós, levitas, né? Que cantam na casa do Senhor, que louvam na casa do Senhor, na casa de oração, se consagrar.
Está chegando a Santa Ceia aí, então vamos nos consagrar, todos, mas o Senhor fala aqui dos levitas. E as lâmpadas acesas, as lâmpadas simbolizam o azeite, né? A presença de Deus, a unção que você tem, o poder que você busca em Deus, a unção que você busca em Deus, o poder que você busca em Deus. É o poder, a unção, a autoridade que você busca em Deus, a virtude, o renovo, né? A própria presença de Deus, a glória de Deus. Isso é estar com as lâmpadas acesas. E como você faz isso? Com muita oração. A irmã Tânia está em jejum, são 3 dias, né? Este vai ser o segundo. Então, assim, a irmã Tânia no primeiro dia de jejum, por isso que é bom você estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Por quê? Porque quando você fica direcionado na onde Ele quer que você faça as coisas, começam as coisas a acontecerem, as coisas começam a se mover. Amém? Então, são 3 dias. Faça você também, né, irmão Cristo, irmandade, querido ouvinte, um jejum para o Senhor te direcionar. E vá à casa de oração, não fica só no cultinho da irmã Tânia. Amém? Então, lâmpadas acesas é oração, é ler a palavra, é estar dentro da casa de oração, é estar com os irmãos em comunhão, é não colocar os pés em lugar que não devemos. Amém? Isso é estar com as lâmpadas acesas no mundo espiritual, né? Na vida com Cristo. Amém, irmãos? É até aqui, Senhor? Não, o Senhor pede para mim falar mais algo aqui. Vamos falar então. Então o Senhor fala, ó, de 3 dias, né? Já contando com hoje, que ainda, não sei se é dia 4, mas mesmo assim é dia 3, com a segunda. 3 dias, o Senhor, ele fala de 7 de maio, ele fala de 7 de maio, ele fala de 9 de abril, antes, né, de 7 de maio, 9 de abril, antes de 9 de abril, 3 dias, então vamos falar na ordem, ó. O Senhor fala de 3 dias, 9 de abril, 7 de maio e 10 de outubro. Isso, Senhor, sim. O Senhor fala de azeite, né, que é o óleo, né? O azeite, ele serve como remédio também. Se você olhar as escrituras sagradas, o azeite, ele simboliza remédio para o seu corpo físico, para sua mente, para você descansar, né? O azeite, ele simboliza você ser cheio da presença de Deus, né? Ter o Espírito Santo de Deus. O Senhor fala de objetos sagrados, né? São os nossos, o que nós usamos na casa de oração, né? Nosso véu, a mulher, né? A palavra de Deus, que é a escritura sagrada, o seu inário, né? Isso são objetos sagrados. Os nossos joelhos nos chão, em comunhão com Deus, tudo isso é. E o azeite também, irmãos, querido ouvinte, o Senhor me lembra aqui, o azeite, ele serve para, né, aqui, ele serve como repelente. Ele não deixa nada de parasita encostar em você. Nenhum parasita, nenhum, sabe, nenhum sugador te suga. O azeite, ele faz escorrer como um repelente. Assim diz o Senhor, entendeu? Não fique com pessoas que te suguem. Fique com pessoas que te amem, que te colocam para cima, que você também as ame. Amém? E o Senhor também fala por essa palavra de porteiros, irmãos. O Senhor faz dias que Ele está me falando sobre isso. Vão ter homens e mulheres aqui, né? Aí isso aí já é irmandade, que vão ser consagrados na casa de oração, fazer parte de algum departamento da igreja, né, da casa de oração. O Senhor fala. Então, o Senhor fala de porteiros aqui, mas pode ter outras coisas também. Amém? Até aqui, Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Até aqui o Senhor falou e a irmã Tânia se cala agora, porque até aqui o Senhor falou. A irmã Tânia volta com live, com shorts, com cultinho também,
gravado. Amém? Assim, quando o Senhor ordenar, vou tentar fazer live amanhã cedo, né? Já dia 4 de março de 2025. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus, Deus seja louvado.